A chuva caía forte sobre as ruas empedradas de Lisboa naquela noite fria de outono. Ricardo Almeida, o jovem CEO da Almeida Wines, uma das maiores empresas vinícolas de Portugal, dirigia o seu carro de luxo pelas margens do Tejo, com o coração apertado. Aos 32 anos, ele era o herdeiro de uma fortuna construída pelo avô, António Almeida, um homem rígido e tradicional que havia falecido há apenas 6 meses. No testamento, uma cláusula inesperada mudara tudo. Para herdar a totalidade da empresa e das vinhas no Douro, Ricardo precisava casar-se antes dos 35 anos. Caso contrário, metade da herança iria para instituições de caridade. Ricardo era gay, algo que escondia cuidadosamente da família conservadora e do mundo dos negócios. A pressão era imensa. Ele não queria perder o legado do avô, mas também não queria um casamento falso que durasse para sempre. Foi então que, numa noite de desespero, ao parar num semáforo perto da Praça do Comércio, viu um homem encostado a uma parede, protegendo-se da chuva com um casaco velho. O homem tinha olhos profundos, cabelo castanho molhado e uma barba por fazer que lhe dava um ar misterioso e atraente. "Precisa de ajuda?" perguntou Ricardo, baixando o vidro do carro por impulso. O homem ergueu o olhar, surpreendido. Chamava-se Miguel Santos, tinha 30 anos e vivia nas ruas há 2 anos, depois de perder o emprego e a família o rejeitar por ser gay. Miguel era educado, com uma voz suave que contrastava com a sua aparência desgrenhada. "Não, obrigado." "Estou habituado", respondeu, mas o frio na voz traía a vulnerabilidade. Ricardo, num impulso que nem ele compreendia, ofereceu-lhe comida. Levaram-no a um café próximo. Enquanto conversavam, Ricardo viu em Miguel não só atração física, mas uma inteligência escondida e uma tristeza profunda. Naquela noite, nasceu uma ideia louca: propor um casamento de conveniência. Miguel receberia dinheiro suficiente para recomeçar a vida, e Ricardo cumpriria a cláusula do testamento. "Casar comigo? Por dinheiro?" Miguel riu, incrédulo. "Parece uma novela." Mas aceitou. Precisava desesperadamente. Dias depois, num registro civil discreto em Lisboa, casaram-se. Sem festa, sem família. Apenas os dois e 2 testemunhas pagas. Ricardo deu a Miguel um apartamento temporário e uma quantia inicial. Miguel, por sua vez, prometeu discrição total. Nos primeiros dias de casamento, a tensão era palpável. Viviam na mansão de Ricardo no Chiado, com vistas para o rio. Miguel sentia-se deslocado entre o luxo, enquanto Ricardo lutava contra a atração crescente. Conversas noturnas na varanda, sob as luzes da cidade, começaram a aproximá-los. Miguel contava histórias da sua infância no Porto, de uma família que o abandonara. Ricardo abria-se sob a pressão do avô, que sempre esperara um herdeiro normal. Uma noite, após um jantar silencioso, Miguel tocou no braço de Ricardo. "Obrigado por isto. Mesmo sendo falso, mudou a minha vida." Ricardo sentiu um arrepio. Olhos nos olhos, o beijo aconteceu. Intenso, inesperado. Mas Ricardo recuou. "Não podemos complicar isto", disse, assustado com os próprios sentimentos. Miguel assentiu, magoado. A partir daí, a casa tornou-se um campo de mal-entendidos. Miguel achava que Ricardo o via apenas como um sem-teto oportunista. Ricardo temia que o sentimento fosse unilateral, fruto da gratidão. Enquanto isso, a família de Ricardo começava a suspeitar. A tia Margarida, irmã do avô, questionava o casamento repentino. "Quem é esse Miguel? De onde veio?" perguntava, com tom de desprezo. Ricardo defendia-o, mas o preconceito familiar crescia. Miguel ouvia comentários sussurrados e sentia-se humilhado. Um dia, ao organizar documentos antigos no escritório de Ricardo, Miguel encontrou uma carta velha do avô António. Curioso, abriu-a. Era uma busca desesperada por um neto perdido, filho de uma filha legítima que António abandonara na juventude. A descrição: nascido no Porto, em 1995, abandonado numa instituição. Miguel gelou. As datas batiam. O nome da mãe na carta era o da sua própria mãe biológica, que nunca conhecera. O chão pareceu sumir. Ele era o neto que António procurava há anos. Miguel guardou a carta no bolso, o coração acelerado. Não podia ser coincidência.
Naquela noite, confrontou Ricardo na sala da mansão, com o Tejo brilhando ao fundo. Preciso falar contigo, disse, voz trêmula. Mostrou a carta. Ricardo leu, pálido. Isto significa que és meu primo? Balbuciou, horrorizado. Não exatamente primo direto, mas neto do mesmo avô. Irmãos de sangue distante, mas o suficiente para complicar tudo. O choque foi imenso. O casamento, já falso, tornava-se proibido aos olhos da sociedade conservadora. Ricardo, em pânico, sugeriu anulação imediata. Não podemos continuar. A família vai destruir-nos. Miguel, ferido, concordou. Mas o amor que nascera entre eles não desaparecia. Nas semanas seguintes, enquanto preparavam a separação, a tensão emocional atingiu o pico. Discussões intensas, olhares carregados de desejo reprimido. Miguel decidiu investigar mais. Viajou ao Porto, à instituição onde fora deixado bebê. Encontrou registros antigos que confirmavam: era o neto perdido de António Almeida. O avô procurara-o durante décadas, arrependido do abandono da filha. De volta a Lisboa, Miguel contou a Ricardo. O teu avô queria encontrar-me. Deixou uma parte da herança para mim, escondida. Ricardo, confuso, consultou o advogado da família. Era verdade, uma cláusula secreta no testamento reservava uma fortuna para o neto perdido, se encontrado. Agora, Miguel era rico por direito próprio. Não precisava mais do casamento falso. Mas o amor complicava tudo. Miguel amava Ricardo profundamente, além do dinheiro. Ricardo, por sua vez, lutava contra o preconceito interno e familiar. A tia Margarida descobriu tudo. Convocou uma reunião familiar. Este sem-teto é um impostor. Casou contigo por interesse. Gritou. Miguel, presente, defendeu-se com dignidade. Casei por necessidade, sim. Mas fiquei por amor. A família explodiu em escândalo. Preconceitos sobre homossexualidade e classe social vieram à tona. Ricardo, pela primeira vez, defendeu Miguel abertamente. Amo-o. E ele é parte desta família, quer queiram ou não. A tia ameaçou contestar o testamento. Surgiram conflitos legais. Miguel, agora com meios, contratou advogados. Mas o stress afetava a relação. Mal-entendidos cresciam. Miguel achava que Ricardo o queria apenas pela herança unida. Ricardo temia que Miguel o abandonasse agora rico. Uma noite de tempestade, em Sintra, para onde fugiram para pensar, o alto drama explodiu. Por que casaste comigo, afinal? Por pena? Gritou Miguel. Por egoísmo no início. Mas agora. És tudo para mim, confessou Ricardo, lágrimas nos olhos. Abraçaram-se sob a chuva, num momento de catarse emocional. Decidiram lutar juntos contra a família e a sociedade. Mas um twist, o advogado revelou que o avô António sabia da orientação de Ricardo e aprovara o casamento gay em segredo, querendo unir os netos. A descoberta trouxe esperança, mas o caminho ainda era árduo. A batalha legal intensificou-se. A tia Margarida, apoiada por primos distantes, contestava a cláusula secreta, alegando fraude. Acusavam Miguel de manipulação. A imprensa sensacionalista de Lisboa começou a noticiar: CEO gay casa com sem-teto, escândalo na família Almeida. Ricardo e Miguel enfrentavam o escrutínio público. Amigos de Ricardo afastavam-se, temendo associação. Miguel, outrora invisível nas ruas, agora era julgado por todos. Em Coimbra, numa pausa de atenção, visitaram a Quinta das Lágrimas, o jardim romântico ligado à lenda de Pedro e Inês. Sentados junto à fonte, conversaram horas. Como eles, o nosso amor é proibido aos olhos de muitos, disse Miguel. Mas como eles, é eterno, respondeu Ricardo. Ali, renovaram votos emocionais. Decidiram não anular o casamento, apesar dos riscos. De volta a Lisboa, um amigo de infância de Miguel apareceu, Tiago, que o ajudara nas ruas. Tiago revelou mais sobre o passado. A mãe de Miguel fora amante de António, que a abandonara grávida por pressão familiar. Isso fortalecia a reivindicação de Miguel. Mas trouxe dor,
Miguel sentia raiva do avô por indireta causa do seu sofrimento. Ricardo apoiava-o, ajudando a processar emoções. A relação aprofundava-se em confiança e vulnerabilidade. Conflito familiar atingiu pico numa reunião na Vinícola do Douro. Tia Margarida confrontou-os. Vocês são uma vergonha. 2 homens. E ainda por cima parentes. Ricardo explodiu. O avô queria-nos unidos. Ele errou no passado, mas tentou reparar. Provas surgiram, diários de António, encontrados no sótão, confessando arrependimento e desejo de aceitação da orientação dos netos. A família dividiu-se. Alguns primos apoiaram Ricardo e Miguel, tocados pela história. Mas a tia não desistia. Contratou detetives para sujar Miguel, alegando passado criminoso falso. Miguel, abalado, pensou em desistir da herança. Não vale esta dor, disse a Ricardo. Vale o nosso amor, insistiu Ricardo. Numa noite dramática, Miguel desapareceu. Deixou nota: preciso de tempo. Não suporto ser o vilão. Ricardo entrou em pânico. Procurou por Lisboa, Porto, ruas onde Miguel vivera. Encontrou numa ponte sobre o Douro, contemplativo. Não fujas de nós, suplicou Ricardo. Abraço intenso. Reconciliação profunda. Decidiram enfrentar tudo juntos. O julgamento aproximava-se. Advogados preparavam defesas. Miguel e Ricardo fortaleciam laços, passando tempo nas vinhas do Douro, colhendo uvas, conversando sobre o futuro. Miguel descobriu talento para vinhos, ajudando na empresa. Ricardo via nele parceiro igual. Mas preconceito externo crescia. Protestos conservadores fora da empresa. Ameaças anônimas. Um atentado, carro de Ricardo sabotado. Acidente evitado por pouco. Suspeitas recaíram na tia Margarida. Investigação policial começou. Ela negou, mas provas surgiram, pagamentos a mecânico suspeito. Escândalo maior. Tia presa temporariamente. Família rachou de vez. Primos apoiadores uniram-se a Ricardo e Miguel. No tribunal, momento alto. Miguel testemunhou. Sofri rejeição toda a vida. Mas encontrei amor verdadeiro. Esta herança é reparação, mas o que mais quero é aceitação. Ricardo acrescentou. O avô queria unir-nos. Honremos isso. Juiz decidiu a favor, herança dividida justamente, casamento válido. Vitória, mas amarga. Tia deserdada. Reconciliação parcial com família. Alguns pediram perdão. Miguel e Ricardo celebraram em privado, no Palácio da Pena em Sintra, sob luzes mágicas. Mas twist, Miguel encontrou carta final do avô, endereçada a ele. Perdoa-me, neto. Sabia do Ricardo. Queria que se encontrassem. O amor vence tudo. Lágrimas. Compreensão total. Relação solidificou-se em amor maduro, superando origens. Pós-julgamento, vida mudou. Miguel integrou-se na empresa, trazendo ideias frescas. Juntos, expandiram Almeida Wines, focando sustentabilidade. Viagens românticas, Algarve, Praias Douradas, Coimbra, Jardins Eternos. Mas sombras persistiam. Miguel lutava com traumas passados, noites de insônia recordando ruas. Ricardo apoiava terapia, paciência infinita. Amizade com Tiago cresceu. Tiago tornou-se empregado confiável. Conflito novo, imprensa perseguia. Entrevista forçada onde Ricardo declarou amor publicamente. Somos gays, casados, felizes. Portugal mudou, aceitem. Reações mistas, apoio massivo de comunidade LGBT, críticas conservadoras. Ameaças online. Segurança contratada. Numa festa familiar reconciliada, primo revelou segredo, avô António fora bissexual reprimido, razão do arrependimento. Profundidade emocional, compreendiam ciclos de preconceito. Miguel e Ricardo decidiram fundar a Associação para Jovens LGBT Sem Teto. Causa comum fortaleceu o laço. Alta tensão, ex-namorado de Ricardo reapareceu, ciumento.
Ele usa-te pela fortuna agora que é rica, acusou. Dúvida plantada. Discussão intensa. Miguel magoado, pensou separar. Mas conversa honesta resolveu. Confiança renovada. Noite apaixonada emocional, promessas eternas. Anos passaram. Empresa prosperou. Miguel e Ricardo adotaram criança, formando família. Casamento renovado em cerimónia romântica no Douro, rodeados de família aceitante. Tia Margarida, arrependida na prisão, escreveu carta de perdão. Aceitaram visita. Reconciliação final. História tornou-se inspiração, livro anónimo sobre amor superando preconceitos. Portugal evoluía, mais aceitação LGBT. Ricardo e Miguel, avós um dia, contavam história à criança. Começou por dinheiro, mas tornou-se amor verdadeiro. Felicidade plena. Herança não só financeira, mas emocional. Superaram mal-entendidos, preconceitos, revelações chocantes. Amor venceu.